Boa tarde, pessoal. É o professor Roberto Borges Filho, Universidade Federal de Jataí, disciplina de Cinesiologia, curso de Fisioterapia, aula mão, ok? Então vamos começar falando de mão, que acredito que a gente usa a mão em vários movimentos do dia a dia, e a gente não percebe como que a falta da mão nos faz falta, né? Então você pode perceber, amarre sua mão, né, e tente fazer alguma coisa. Você vai perceber o tanto que essa mão é importante para você. Outra coisa importante, tenta a mão, quando você está aberta, você abre a mão, os dedos abrem. Quando você pega alguma coisa, os dedos não abrem. Isso é uma característica da garra da mão. Porque se abrisse, você ia cair o que você ia pegar. Isso é uma característica de sinergia da mão, tá? Então você fecha a mão, você não consegue abrir os dedos, de jeito nenhum. Você só abre os dedos com a mão aberta. Isso para dar a garra da mão. Então a mão, na verdade, ela é um órgão informativo. Ela vai informar o calor, ela vai informar o frio, o tato, ela vai informar, por exemplo, coisas culturais também. Ela é uma representante cultural. Quando você quer falar um oi, um gesto, e um gesto que você aprende na cultura, você utiliza a mão, um cumprimento, tá? Você vai cumprimentar alguém, você utiliza a mão. A mão também, ela é executora, ela executa os movimentos. Então ela tanto pode executar um movimento em pegar uma xícara, ela pode executar um movimento em dar um soco, ela pode executar um movimento em escrever, ela pode executar um movimento em coçar, ela pode executar um movimento em fazer uma cirurgia do dente, tá? Então você vai utilizar a mão diversas atividades. E uma outra coisa importante, toda a cintura escapular, todos os músculos, tendões, nervos da cintura escapular, do braço e antebraço, eles estão em função, eles são arquitetados, estruturados em função do movimento da mão. Então você vê como que é importante a mão. Já que a mão, na verdade, ela junto com a postura e locomoção ereta, encéfalo grande e fala articulada, né? A mão com a sua oponência do polegar, ela é característica do ser humano. Então nenhum outro animal tem a precisão do movimento de pinça de oponência do polegar, tá? Esse movimento aqui, que é permitido também pela articulação, uma articulação aqui do trapézio, tá? O osso trapézio, tá? Com o primeiro metacarpo, tá? Que dá esse movimento de rotação, tá? O polegar, só para a gente lembrar, ele faz a flexão, extensão, a abdução e a adução, tá? Então, no primeiro momento é importante a gente perceber essas características da mão. Então, quando você olha na mão, você vai ver que tem um gordinho aqui, esse gordinho aqui chama parte eminência tenar. Esse aqui, eminência hipotenar, tá? Ok? Aqui, esses fundos aqui, ó, são os tendões. Esses montinhos aqui são os feixes vasculo-nervosos que passam aqui. A gente tem as linhas da mão, tá? A gente tem aquela grande característica, você vê se a sua mão está dentro da conformidade, todos os dedos olham para um lugar só, para essa região aqui, ó. Então quando você fecha a mão, todos os dedos direcionam para aqui. Então quando você tem uma fratura, por exemplo, um dedo fica torto, então ele já não consegue olhar para cá. Isso é uma característica. Outra também é esse círculo de Litter, círculo aqui. Quando você tem uma fratura de dedo que você perde substância óssea ou o dedo desalinha, você perde esse círculo da mão, tá? Isso é muito importante também. Uma outra coisa importante da mão é a inervação, né? Eu falei para vocês que a mão ela dá informação de dor, de calor, né? Então, por exemplo, quando você fura o dedo indicador, essa dor vem do nervo mediano. Se você fura o dedinho, vem do nervo ulnar. Essa parte aqui, ó, é a parte do nervo radial. São tudo sensações que esses nervos dão. Então, o nervo ulnar, ele vai dar a sensação
tá? Na metade do quarto dedo e quinto dedo, tá? O nervo mediano vai dar a sensação da metade, tá? Da metade do quarto dedo até o polegar, a sensação nervo mediano, tá ok? Tá? E o radial aqui nessa região aqui. Falando em movimento, tá? O nervo ulnar, ele é responsável pelos movimentos intrínsecos da mão, tá? Intrínsecos da mão. O nervo mediano, ele inerva basicamente os músculos pronadores, aqui flexores e pronadores. E o nervo radial, ele inerva os supinadores e extensores, principalmente. Então, se você tem uma lesão no nervo radial, você tem uma lesão do nervo radial, sua mão vai cair, porque esse nervo não inerva mais esses músculos aqui, tá? Então, é uma característica assim da mão. Então, ela é extremamente inervada, tá? Ela precisa, né, de movimento de mobilidade e ao mesmo tempo estabilidade. Eu já falei para vocês que você abre o dedo assim, mas assim você não consegue abrir o dedo. Então, uma sinergia muscular extremamente delicada, complicada, tá? Isso que faz a mão ter essa tarefa, essa função primordial para o ser humano, tá? Muito bem. Então, dando sequência aqui, eu gostaria de só fixar bem para vocês essa trípode, né? Trípode dinâmica, né? Esses 3 dedos aqui servem basicamente para movimentos finos, de escrever, de pinça, tá? E esses 2 aqui para movimento de força, pegar alguma coisa, você ter essa força. Isso é importante agora, as primeiras conversas sobre mão, ok? Então, não podemos esquecer também a postura da mão, né? A mão, ela tem uma postura característica, né? Ninguém fica assim parado, nem assim parado. Fica numa postura basicamente assim, né? Essa é a postura característica da mão, essa postura da mão, tá? Então a gente tem essa postura da mão, a gente tem as eminências tenar e hipotenar, tá? A gente tem os tendões, aqui tem os músculos lumbricais, tá? Aqui a gente tem o tendão dos extensores. Se você fizer a extensão do punho, isso aqui, ó, extensão do punho, isso aqui é a extensão do punho. Você quase não vê tendões. Mas você faz a extensão dos dedos, ó, os tendões aparecem, tá? Então, os tendões extensores na parte posterior da mão, ok? Aqui também você vai ver a desculpa, você vai ver o rádio, tá? Você vai ver a una. Aqui é a cabeça da una. Essa cabeça da una, quando você faz quando você está com movimento movimento de supinação, ela aparece. Depois, quando você faz o movimento de pronação, aqui, ó, quando ela está aqui, ó, vamos ser mais fácil de entender. Esse movimento de pronação, certo? Cabeça da una. Se eu faço o movimento de supinação, a tendência dela é recuar, tá? Aqui é o processo estiloide da una, processo estiloide do rádio. Aqui é o tubérculo de Lister, tá? Ok? E aqui a gente tem 2 fileiras de ossos do carpo, tá? Porque a mão, o punho, ele se articula com a mão através da articulação radiocárpica, que é o rádio com o escafoide semilunar. Aqui tem um triângulo fibrocartilaginoso que separa a una. Então, a parte óssea, a una não participa dessa articulação, tá ok? Então, esse aqui é o movimento de flexão do punho, extensão do punho, inclinação radial, inclinação ulnar do punho, tá ok? Uma outra coisa importante também da mão, né, que é referência em cirurgia, é referência em fraturas, é essa parte aqui, ó, essa parte bem aqui, ó, tá? Deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó, tá? Que é a tabaqueira anatômica, aqui, ó, tá? Aqui, ó, tá? Essa tabaqueira anatômica aqui é um ponto de referência do tubérculo do escafoide. O escafoide é o primeiro osso da primeira fila,
do carpo. Então tem o escafoide, depois semilunar, piramidal e o piciforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato, tá? Então a tabaqueira anatômica, aqui de novo, é difícil mostrar aqui para vocês, mas aqui ó, a artéria radial passa aqui e o tubérculo do osso escafoide. O osso escafoide é um osso complicado no fratura devido à irrigação retrógrada dele, que é pobre, principalmente na parte proximal dele. Então, geralmente as fraturas escafoides são mais complicadas, tá? Pode ocorrer também essas luxações, né? Luxações escafoide semilunar também. É muito comum e às vezes é bastante complicado também, ok? Então, a gente tem 27 ossos, tá? Na mão com 19 ossos longos, tá ok? Muito bem. Esses dois dedos aqui vão dar a mobilidade, são mais móveis, tá? O segundo e o terceiro são os mais longos, tá? E o primeiro metacarpo aqui, tá? Ele vai fazer ângulo de 45 graus com relação aos outros quatro. Beleza? Tranquilo por enquanto, tá? Só lembrando aqui também, tem alguns tendões importantes aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, tá? Aqui tem os tendões do palmar longo, tá? Do flexor ulnar do carpo, flexor radial do carpo, tá? E também aqui passa os flexores superficiais dos dedos, tá? Vamos lá. Para você pegar alguma coisa cilíndrica, você tem que ter um arco da mão para pegar coisas côncavas assim, né? Então, a mão, por sua vez, você pode perceber que se você pegar a mão, ela não é assim. Ela tem como se fosse assim um arco, né? Esses arcos também têm nome, né? O arco transverso proximal, o arco transverso distal e o arco longitudinal, que serve para você pegar coisas cilíndricas da mão, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa importante são aqui na mão são os ligamentos, né? Ligamento, estruturas que ligam um osso ao outro, tá? Então o escafoide tem o ligamento escafóide semilunar, o escafoide com trapézio, e cada ossículo tem seus ligamentos com outros ossos, tá? E também tem os ligamentos extrínsecos e os intrínsecos, que são dentro da mão, dentro da mão, e os que são da articulação do punho, do próprio punho. No dedo, é importante a gente saber que existe polias no dedo, polias que estabilizam esses tendões flexores. Então, os flexores profundos, eles são responsáveis pelo movimento das falanges distais, esse movimento aqui, ó. Os flexores superficiais, as falanges mediais aqui, ó, tá? É uma outra coisa importante. Esses tendões do flexor, 4 tendões flexor profundo e 4 flexor superficial, eles passam aqui no túnel do carpo, o famoso síndrome do túnel do carpo, né? Eles passam dentro do túnel do carpo, junto com o nervo mediano. Então, quando você tem, para você ver se é um teste positivo, se está comprometido o nervo mediano, você faz o teste de Fallen, esse movimento aqui, ó, e segura por 1 minuto. Se você começar a sentir comprometimento no trajeto do nervo mediano, que eu falei para vocês, que é da metade do quarto dedo até o polegar, choque aqui, você tem o sinal positivo de Fallen, que é um comprometimento do túnel do carpo, tá? Que é protegido aqui uma fita fibrocartilaginosa flexora, tá? Muito bem, a gente já falou dos nervos até o momento, né? É importante algumas considerações. Também uma outra coisa importante também da mão é quando você fala especificamente dos movimentos de preensão, de garra da mão, tá? A preensão pentadigital. Pentadigital é quando você pega a preensão com 5 dedos, pentadigital, tá? Essa é uma preensão pentadigital.
Uma apreensão tetradigital, quando você pega aqui, ó, 4 dedos, tá? Uma apreensão dígito palmar. Dígito palmar é quando você pega, por exemplo, essa carteira, ó. Faz isso aqui, ó. Tá? Digito com a palma da mão, tá? Apreensão látero-lateral é isso aqui, ó. Tá, ó. Apreensão lateral, látero-lateral, tá? Tudo bem. Vamos dando sequência aqui, então. Como eu já falei para vocês, os montezinhos, né? Os montes da mão, esses montezinhos são feixes neurovasculares, tá? E os vales são o que? Tendões flexores, tá? Importante isso aqui também a gente, quando for pensar na mão e ver de uma forma geral a mão, tá? Na região tenar, essa região aqui, a gente vai ter alguns músculos importantes aqui, que constituem a região tenar, que é o oponente do polegar, o flexor curto do polegar, o adutor do polegar e o abdutor curto do polegar, tá? Na região, essa região aqui, que é a região hipotenar, você vai ter o abdutor do dedo mínimo, o oponente do dedo mínimo, o flexor do dedo mínimo e o palmar curto, que ele é mais superficial, tá ok? E aqui o tendão dos extensores, que eu já falei para vocês. Muito bem. Outra coisa importante que eu queria só não esquecer de falar para vocês aqui, né? Aqui, ó, você tem então, aqui se você tá com a mão nessa posição, você consegue pegar a cabeça da una. Se você rodar a mão, ela recua. Então é uma importante referência, se você fizer esse movimento aqui, para você saber onde está a cabeça da una. Tá legal? Muito bem. Então aqui na parte posterior, eu coloquei alguns itens que eu tenho que ler, senão eu me perco um pouco aqui, porque é muita coisa, tá? Aqui a gente tem o processo estiloide do rádio, tá? Tubérculo de Lister, extensão, tendão do músculo extensor longo do polegar. Aqui, ó, tá, ó. Ok? Aqui a gente tem, ó, pra gente não esquecer, isso aqui é flexão do polegar, isso aqui é extensão, abdução, adução, tá? Aqui a gente tem o extensor do indicador, extensão do dedo mínimo, tá? Tendão desses músculos. Tudo bem. Os ossos do carpo, que eu falei para vocês, né? Que só para relembrar: a primeira fileira, escafoide, semilunar, piramidal, psiforme, trapézio, trapezóide, capitato e amato, tá? São esses os ossículos do carpo. Tá, a tabaqueira anatômica, tá? Que na verdade a tabaqueira anatômica, o soalho dela é composto pelo escafoide e pelo trapézio, tá bom? Muito bem. Vamos só colocar aqui então que, voltando à tabaqueira anatômica, a tabaqueira anatômica está aqui. Aqui é a tabaqueira anatômica. Você vai ter basicamente o extensor longo do polegar, tá aqui, tá? O extensor curto e abdutor longo do polegar, que tá aqui, tá? Fica um pouco difícil assim, mas é importante para vocês começarem a se interessar por esses ossos, por esses tendões, né? Mas no primeiro momento, depois a gente vai aprofundar um pouco mais, tá? E assim acho que fica melhor no primeiro momento a gente só fazer uma geral da mão. Por exemplo, o que eu estou vendo aqui, ó, né? Aqui que eu vejo aqui, o que é isso aqui, ó? É a cabeça de cada osso metacarpiano, tá? Então a cabeça de cada osso metacarpos. Metacarpos são esses aqui, ó. Ok? Isso aqui é a cabeça dos metacarpos. Uma outra informação inicial, então, como eu falei para vocês, se você tem uma lesão
dessa região do metacarpo das falanges, você vai ter uma dificuldade de fazer um alinhamento, porque na verdade o objetivo ortopédico, todo objetivo ortopédico está em estabilidade e alinhamento. É o grande objetivo da ortopedia numa fratura, por exemplo, é conseguir estabilidade e alinhamento. E o grande objetivo da reabilitação, da fisioterapia, é conseguir amplitude de movimento, força muscular e o retorno da propriocepção, né? Então, o pessoal da fisioterapia sabe muito bem disso, tá? Então, até essa primeira aula, eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa inicial da mão, para depois a gente aprofundar um pouco mais. Depois a gente vai falar sobre os músculos, né? Origem, inserção, ação e inervação. Por exemplo, com o oponente do polegar, tá? O oponente do polegar é o músculo que faz a oponência do polegar. E a gente vai falar sobre origem, inserção, ação. Vamos fazer os testes, por exemplo, aqui do teste do palmar longo, teste do flexor lunar do carpo, teste do flexor radial do carpo, teste do extensor lunar do carpo, extensor radial do carpo, tá? Essa região aqui da mão, tá? Que a gente, às vezes é importante a gente pensar muito bem aqui nesse triângulo aqui, né? Que a gente tem aqui na mão, que vem os extensores aqui, os pronadores, tudo isso. Então, hoje é a primeira aula de mão, espero que eu tenha contribuído com algum ensinamento hoje, tá? Se alguém tiver sugestão, críticas, dúvidas, por gentileza, tá? De novo, meu nome é Roberto Borges Filho, sou professor de cinesiologia da Universidade Federal de Jataí, disciplina de cinesiologia do curso de fisioterapia. Um grande abraço, olha a mão aí.